Pegue a palavra de Deus comigo agora, por gentileza. Pegue a palavra de Deus e abra, por favor, no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 10. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 10. Para iniciar, nós vamos ler aqui o versículo de número 30. Vamos ler para iniciar apenas o versículo 30. Mateus capítulo 10, versículo de número 30. Amém? À medida que você encontrar, olha à sua volta, percebendo alguém sem a palavra de Deus, ajude esta pessoa, anote a referência e os textos também estarão aqui no telão para que você possa ler e você possa acompanhar em nome de Jesus. Amém, amados? Mateus capítulo 10 e o versículo de número 30 diz assim a palavra do Senhor: até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Amém? E aqui eu posso até brincar, né? Uns menos, outros mais. O meu está ficando menos a cada dia. Mas enfim, palavra, ela nos traz algo muito importante. Você vai entender quando nós nos aprofundarmos. Vou ler mais uma vez Mateus, capítulo de número 10, e o versículo 30 diz assim: e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Amém, amados? Diga para essa pessoa assim do seu lado: Deus sabe até quantos cabelos há na sua cabeça. Aí pergunta a ele: será que Deus também não conhece todos os detalhes da sua vida? Amém? Deus é Deus de detalhes. Ele conhece todos os detalhes. Amém? Eu vou ler mais uma vez. Eu gostaria que você que está comigo aqui na Paz Divina em Lauro de Freitas, eu leio e você lê após mim. Você que crê nesta palavra, leia em alto e bom som. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Você crê mesmo que esta é a palavra de Deus? Você crê que Deus vai falar contigo através da sua palavra? Então desocupe as tuas mãos e dê uma linda salva de palmas para o Senhor e para a sua palavra. Aplauda mesmo. Isso, para melhorar as suas palmas, vai dizendo glória, glória, glória a Deus. Aplauda, glorifique. Você também que me assiste através desse vídeo, junte-se a nós, aplauda, glorifique também. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, teu povo te aplaude, a tua igreja te glorifica, e ninguém está aqui para ouvir ao homem, mas para ouvir a tua voz, a tua palavra. Então use a vida do mensageiro, tome os lábios do pregador, envie a tua palavra com poder e autoridade, que ela vá e prospere para aquilo que será mandada, em nome de Jesus, amém. Diga amém, Senhor. Diga graças a Deus. Poder assentar, pode tomar o teu assento. E lembre disso, Deus é Deus de detalhes. Vamos ler aqui agora também o versículo 29, vamos lá, Mateus 10, versículo de número 29 em diante, diz assim: não se vendem 2 passarinhos por um cetil? O que Jesus estava querendo dizer com isso? Não se vendem 2 passarinhos por uma pequena moeda, não são baratos 2 passarinhos? Aí ele continua dizendo: e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Versículo 31. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Ou seja,
se Deus sabe da vida até de um passarinho, quanto mais da minha e da tua. Se Deus conhece até a quantidade de cabelo que tem na nossa cabeça, e olha que não é pouco, na cabeça de uns tem mais, na cabeça de outros tem menos, mas enfim, quanto mais nos detalhes. E muitas vezes nós não percebemos isso, nós não percebemos que Deus é Deus de detalhes. Quando olhamos lá para Gênesis, a criação, leia depois com calma em casa, Gênesis, os primeiros capítulos, capítulo 1, capítulo 2, principalmente 1 e o 2, e veja os detalhes da criação. Como Deus, antes mesmo de fazer o homem, sabendo que o homem precisaria de água para beber, ele vai separar então a água doce da água salgada, as águas de cima das águas de baixo. Sabendo que o homem que ele criaria precisaria se alimentar, ele vai criar então as plantas as quais produzirão segundo a sua semente, e as sementes produzirão conforme elas e darão frutos, e dentro desses frutos terão sementes conforme a sua espécie. Como Deus criou também os animais para que o homem os subjugasse, mais na frente se tornasse também alimento para o homem. Como até mesmo lá no Éden, onde o homem antes do pecado, ele não precisava de riqueza nenhuma, mas mesmo assim você vai ler ali em Gênesis, que rios cortavam o jardim no Éden, e que dentro deste rio tinha ouro, e ouro puro, da melhor qualidade, tinha pedras preciosas lá dentro, bidélio e até resinas, que são substâncias que vão ser mais na frente utilizadas para fazer fragrâncias, aromas, perfumes. Ou seja, Deus cuidou de tudo nos mínimos detalhes. Quando vamos ver a criação do seu povo, o povo de Israel, que vamos olhar para Abraão, como Deus o chamou, e Deus foi cuidando dos mínimos detalhes de Abraão, até no detalhe de que o filho seria dele. E quando Abraão pensou que Deus não estava cuidando dos detalhes, e obedeceu a Deus, e aqui tem algo que eu quero que você entenda comigo daqui a pouco, e obedeceu a Deus, mas não do jeito que Deus mandou, mas do jeito que ele achou que era para fazer, e acabou deitando lá com a egípcia Agar, e acabou gerando um filho, a confusão que deu, e confusão até hoje, porque até hoje, do filho da escrava, descenderam os árabes, que até hoje são inimigos dos judeus, mesmo sendo irmãos, povos irmãos, porque os árabes, tanto os árabes como os israelitas, como os judeus, são descendentes de Abraão, são filhos de Abraão. Então, veja como Deus, ele vai nos detalhes, e o ser humano que muitas vezes não presta atenção nos detalhes. Quando olhamos, por exemplo, para a vida de José, José teve sonhos maravilhosos dados por Deus a ele, sonhos de grandeza, sonhos de poder que governaria, que os próprios irmãos se prostrariam diante dele, e ele tinha apenas 17 anos de idade quando teve esses sonhos, e foi vendido como escravo, mas Deus estava no controle, e como escravo ali foi lançado dentro do cárcere, e parecia que Deus estava alheio a isso, mas Deus estava no controle de tudo, porque até ele ser levado como escravo, e ele ter ido parar dentro do cárcere, tudo foi a forma de Deus colocar José no lugar certo, na hora certa, quando daria sonhos para Faraó, para que tendo Faraó os sonhos, lá estivesse José, para poder interpretar os sonhos, interpretando ele os sonhos de outro homem, viver a realização dos sonhos que Deus deu a ele, porque foi interpretando os sonhos de Faraó, que ele viveu a realização dos sonhos que Deus deu a ele, e foi ali que ele se tornou governador,
e foi ali que Deus cumpriu um plano que tinha passado só um pedacinho do plano para José, quando ele tinha apenas 17 anos de idade. Quando José tinha apenas 17 anos de idade, Deus passou um pedacinho do plano a ele. Um dia você vai governar, um dia você vai ser grande. Só que Deus não passou os outros detalhes do plano. Já pensou se Deus tivesse mostrado a José tudo o que ele passaria para chegar governador? Será que José ia querer viver a realização do sonho? Sabendo o preço que ia pagar para poder viver a realização do sonho? Talvez não, vai saber, né? Mas Deus cuida dos mínimos detalhes. E quando José estava já adulto, seu pai já morto, ele vai olhar para trás, ele vai fazer uma retrospectiva e ele vai entender, desde aquele dia até hoje, Deus estava no controle de tudo e Deus estava cuidando até dos mínimos detalhes. Quer ver comigo? Gênesis capítulo 50, versículo de número 20. Veja o que José vai dizer aos seus irmãos, depois que o seu pai morre, e os seus irmãos vão pensar com eles: agora que o nosso pai é morto, José vai se vingar de nós, José vai acabar conosco, porque nós fizemos tudo o que fizemos com ele, então ele vai se vingar. Mas olha o que José vai dizer para os seus irmãos. Gênesis 50, versículo 20, diz assim. Vamos ler o 19 também, volta para o 19 aí, Aloysio, por favor. Gênesis 50, versículos 19 e 20, você pode acompanhar aqui no projetor. E José lhes disse: não temais, porventura estou eu no lugar de Deus? Versículo 20, vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Ou seja, vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus intentou para o bem. Ou seja, vocês pensavam que estavam me fazendo mal, mas enquanto vocês estavam intentando fazer o mal que vocês estavam fazendo contra mim, na verdade, era um plano de Deus para me abençoar. Era um propósito de Deus para fazer para comigo o bem, para fazer como se vê hoje. Ou seja, quando José estava lá como escravo, ele não viu isso. Quando ele estava dentro do cárcere, ele não viu isso. Mas depois, quando ele estava de posse da vitória, aí ele entendeu: eu tive que passar por tudo o que eu passei para poder estar aonde eu estou hoje. Porque Deus é Deus de detalhes. Deus é Deus de detalhes. E quando nós, como José, nos entregamos totalmente diante dele, para fazer a vontade dele, em obediência a ele, ele está no controle das nossas vidas, até nos mínimos detalhes. Quando ele tirou o povo do Egito, Deus sabia que aquela jornada, se o povo saísse com obediência do Egito até Canaã, seriam 11 jornadas o percurso, 11 dias. Mas só homens eram 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Estima-se aí cerca de 1.500.000 pessoas. Eu acho até que era mais gente, porque se tinha 600 homens, e a gente cogitar que tinha a mesma quantidade de mulher, que não era, com certeza tinha mais mulher do que homem, até porque quando Moisés nasceu, você vai lembrar que mataram um monte de meninos homens, e normalmente nasce mais mulher do que homem, não tem jeito. É difícil o país que a densidade demográfica é maior de homem do que de mulher, normalmente é mais mulher do que homem. Então, se eu for empatar aqui, só mulher e homem daria 1.200.000. E as crianças? Quer dizer que só tinha 300 crianças? Duvido. Vai ver uma família de judeus para você ver a quantidade de filhos que eles têm.
E a palavra de Deus diz lá em Êxodo, que quanto mais Faraó os apertava, mais eles cresciam e multiplicavam. Então eu acredito que tinha mais de 2 milhões de pessoas, talvez até 3 milhões de pessoas, para se locomover no deserto. Quando eles saíssem, que Faraó percebesse aí 2, 3 dias que eles não voltavam, porque eles saíram com o propósito de adorar a Deus, e Faraó pensou, eles vão, mas voltam. O que era que Faraó ia fazer? Aquilo que fez, ia sair para persegui-los. E o que era que ia acontecer? Ia alcançá-los com seus cavalos, com seus cavaleiros no meio do deserto, e ia matar todo mundo, e trazer mais um monte de escravos. Então Deus vai fazer algo que o povo naquele dia não entendeu. Êxodo capítulo 14, veja comigo, Êxodo 14. Livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 1. Diz assim: então falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Você sabe o que significa a expressão Pi-Hairote? Se você quiser, você grifa aí a tua Bíblia, Pi-Hairote, e anota do lado. Pi-Hairote significa beco sem saída. Ou seja, Deus tirou o seu povo do Egito e os mandou ir para onde? Para um beco sem saída. Quando os exércitos de Faraó foram até eles, eles ficaram desesperados. Deus nos trouxe aqui para nos matar, né? Falta de confiança em Deus, falta de percepção para perceber que durante todos os anos que eles estavam ali no Egito, e Deus estava junto com Moisés pelejando por eles, porque agora eles estavam buscando a Deus, 30 anos ali, Deus cuidou de todos os detalhes, mandava as pragas, mas as pragas não atingiam o seu povo, só atingiam a Faraó. Deus estava cuidando dos mínimos detalhes, e agora não era diferente. Veja o versículo 3, diz assim: então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, e o deserto os encerrou. Deus sabia o que Faraó ia pensar diante deles em Pi-Hairote. Versículo 4: e eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Ou seja, Deus mandou eles lá para Pi-Hairote. Faraó foi cego de raiva para cima. Quando estava chegando, o que foi que Deus fez? Abriu o mar. O povo passou no meio do mar com os pés enxutos. E o que foi que Deus fez depois? Fechou o mar e acabou com o inimigo. Ou seja, Deus estava cuidando dos detalhes. Aqueles inimigos que os estavam perseguindo, nunca mais eles veriam. Mas antes eles tiveram que ir para o beco sem saída, e tiveram que crer que Deus estava no controle. Moisés teve uma percepção, ainda pequena, mas teve, do que Deus estava fazendo. Veja comigo ao versículo 13, Êxodo capítulo 14, versículo 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Amém, amados? Amém? Pode aplaudir ao Senhor, pode aplaudir a Ele. Ou seja, você está buscando obedecer a Deus, sim ou não? Ih, fiquei preocupado com o silêncio agora. Fiquei preocupado com o silêncio agora. Você está buscando obedecer a Deus, sim ou não? Então Deus está cuidando de todos os detalhes da sua vida. Deus está cuidando de tudo, de
todos os detalhes, de todos eles. Confie, creia, persevere. Às vezes Deus nos leva para um beco sem saída, para poder aniquilar totalmente com as nossas adversidades e os nossos inimigos. Ele fez aqui. E assim é só acompanhar a história. Assim em tudo o Senhor está atento aos detalhes. Diga mais uma vez para essa pessoa aí do seu lado: Deus é Deus de detalhes. Amém? Agora vamos para outro detalhe. Amém ou não amém? Da mesma forma que Deus cuida dos detalhes na minha vida, Ele também quer que eu observe os detalhes. Muitos falham e deixam de viver a promessa de Deus justamente por causa disso. Aquele povo era para ter caminhado 11 dias, no máximo 40, porque era uma multidão muito grande. Passaram 40 anos e a maioria deles não viveu a promessa. A maioria deles não viveu a promessa. Até Moisés, que por 30 anos pelejou diante de Faraó, por 40 anos aguentou aquele povo, enchendo a paciência dele, porque essa é a verdade. O povo passou 40 anos enchendo a paciência de Moisés, e no final de tudo, por um detalhe, Moisés não entrou na Canaã. Por um detalhe. Primeira vez que o povo reclamou de sede, Deus disse a Moisés: Moisés, pega a vara, vai lá, fere a rocha, e ela vai dar água. Moisés foi lá e feriu a rocha, e a rocha verteu água, e como Deus disse, beberás tu, o povo e os animais, e assim foi. E aquele povo, por causa da desobediência, porque não estavam atentos aos detalhes, começaram a dar voltas no deserto, porque não estavam atentos. Qual era a única coisa que eles tinham que fazer ali no deserto? Crer e obedecer, só isso, mais nada. E às vezes a pessoa fica na sua vida dando voltas. Por que a pessoa fica dando voltas? Porque não está atenta aos detalhes. Às vezes Deus já mandou a pessoa fazer uma coisa, a pessoa não faz, aí não vive a promessa, fica dando volta no deserto. Às vezes a pessoa disse a Deus que ia fazer algo e não faz, aí Deus está atento no detalhe, e a pessoa fica dando volta no deserto e não vive a promessa. Na segunda vez, quase 40 anos depois, praticamente aí 40 anos ou até um pouquinho mais depois, quando Moisés vai estar diante desta rocha de novo, e a palavra de Deus no Novo Testamento chega a dizer que era a mesma rocha que os seguia no deserto, e essa rocha é Jesus. Deus disse assim a Moisés: Moisés, vai lá de novo, Moisés, pega a tua vara e pede a rocha, e ela te dará água. Só que não é que Moisés estava por aqui com o povo, Moisés estava por aqui com o povo já, não era por aqui não, ele estava por aqui já, é porque meu braço é curto, se fosse mais longo, eu dizia que estava mais ainda. Moisés já está indignado, estressado, ele vai dizer: até quando eu vou ter que dar de beber para vocês, de comer para vocês? Moisés não aguentava mais a meninice deles. Aí Moisés vai pegar a vara e vai dizer: vocês querem água? Pá! Só que não era para bater, era para pedir. Vai sair água? Vai. Mas aí Deus vai chegar para Moisés e para Arão e vai dizer: porquanto não creste, me desobedeceste e não me santificaste diante do povo, não entrarás na terra prometida. Verás a terra de longe, mas não entrarás. Por causa de um detalhe, ele não viveu a promessa. Ele perdeu a salvação? Não, ele não perdeu a salvação, mas ele não viveu a promessa. E esse detalhe, no mundo espiritual,
Foi algo tão forte, para você ver como o mundo espiritual presta atenção nos detalhes, que até o diabo achou que tinha direito ao corpo de Moisés, quando Moisés morreu. Pastor, o diabo achou que tinha direito ao corpo de Moisés? Achou. Você quer ver isso? Judas, carta de Judas, é uma antes de Apocalipse, tem Apocalipse, uma carta antes. Capítulo 1, porque só tem um capítulo mesmo. E Judas, esse Judas aqui não é o Judas traidor, tá? Que escreveu essa carta. Esse Judas aqui é meio-irmão de Jesus. Pastor, meio-irmão? Como assim? Lógico, Jesus não teve irmãos inteiros. Até porque ele não era filho de José, ele era filho de Maria. Maria concebeu do Espírito. Então Jesus tinha irmãos por parte de Maria. Esse Judas era um deles. Judas 1,9. Veja o que diz aí a palavra. Judas 1,9. Diz assim, olha só. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com quem, igreja? Com o diabo, e disputava a respeito de quê? Do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Ou seja, como Deus disse, você não vai entrar na Canaã, o diabo disse: opa, eu tenho vez, vem para cá que você vai comigo. Mas Moisés não perdeu a salvação dele. Mas você veja como os detalhes podem fazer a diferença entre eu viver uma promessa ou não. Quer ver algo? Veja comigo aqui, Marcos capítulo de número 10, vamos lá. Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 10. Lembre, Deus é Deus de detalhes. Versículo 17. Marcos 10, 17. Diz assim, você pode ler aqui no projetor, e anota a referência. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí veja o versículo 18. Quem estava aqui na quarta-feira vai lembrar de algo que eu falei na pregação. Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus, né? Falamos sobre os frutos do Espírito, e um deles é a bondade. Realmente bom, só Deus, não tem outro. Mas o que era que esse jovem queria? Ele queria saber, esse homem queria saber como herdar a vida eterna. Veja o versículo 19, e preste atenção nos detalhes, amados, eu falo muito isso aqui, toda a diferença está nos detalhes. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não fraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Jesus está falando os mandamentos, versículo 20, ele vai e fala. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Ou seja, aparentemente, aquele jovem estava fazendo tudo certo, tudo certinho. Aparentemente ele estava no caminho certo para a vida eterna. Porém, Jesus vai dizer algo. Veja o versículo 21, apenas o início do versículo. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta quantas coisas? Falta-te uma coisa. Como que Jesus dissesse: só tem um detalhe. E eu quero que você observe comigo um detalhe, voltando no versículo 20. No versículo 19, perdão. Volta comigo no versículo 19. Marcos 10, 19. Todos os mandamentos, todos os mandamentos que Jesus cita aqui, nenhum é mandamento do homem na sua ação para com Deus. É só do homem para com o próximo.
Jesus de propósito pula todos os primeiros mandamentos. Os primeiros mandamentos são os que dizem respeito a Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura em forma nenhuma do que está no céu, na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, nem lhe prestarás culto, porque eu sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração, e ajo com benignidade, com beneficência naqueles que me adoram até 1000 gerações. Aí diz lá ainda, falando ainda mandamentos de Deus, todos os primeiros falam dele: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, guardarás o dia do descanso, o sabá. Um dia eu vou pregar sobre o sabá com detalhe aqui. Ou seja, Jesus não vai citar nenhum dos mandamentos, só mandamentos que dizem respeito ao homem. E quer ver um detalhe? Você que já evangelizou pessoas, e quando você diz à pessoa que ela tem que ir para a igreja, ela tem que entregar a vida a Jesus para ela ser salva, o que é que a pessoa diz? Ah, mas eu não faço mal a ninguém, por que eu vou para o inferno? Eu não roubo, eu não mato, eu não fumo. É ou não é? Aqui, ó. Tudo que o jovem está dizendo que não faz. E aqui eu quero que você entenda uma coisa comigo. O detalhe maior não é o que você não faz. O detalhe maior é o que você faz. Não é o que você não faz. Porque tudo bem, ele não fazia mal para ninguém. Mas e bem ele fazia? Olha o detalhe. E por que eu cito esse detalhe? Volta para o versículo 21 comigo. 21 não, perdão. É 21 mesmo. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Seja, você não faz mal nenhum para eles, mas você nunca fez um bem para eles. Então faça agora, venda tudo que você tem e dê para o próximo, dê para os pobres. Qual vai ser a reação do jovem? Versículo de número 22. E ele, contrariado, ou ele pesaroso desta palavra, retirou-se triste. Por quê? Porque possuía muitas propriedades. Primeiro, ele não fazia o bem. E segundo, ele tinha ou não tinha outro Deus além de Deus? Quem era o Deus dele? O dinheiro, a riqueza. Ele estava mais interessado no tesouro aqui na terra do que no tesouro no céu. Então veja que Jesus foi no detalhe. Jesus foi no detalhe. Como Moisés ficou de fora por causa do detalhe. O detalhe faz toda a diferença. Não basta eu dizer que vou fazer, eu tenho que fazer. Não basta eu saber qual é a vontade de Deus, eu tenho que obedecê-la. Não basta eu fazer o que Deus mandou, eu tenho que fazer o que Deus mandou como Ele mandou. E não do jeito que eu quero ou do jeito que eu acho que deve ser, porque Deus está de olho nos detalhes. E o detalhe às vezes é uma oração que não foi feita. O detalhe às vezes é um jejum, é um voto que não foi feito, ou foi feito, mas não foi cumprido. E é o detalhe que muitas vezes impede a pessoa de viver a promessa, porque Deus, Ele cuida dos detalhes da minha vida, mas Deus também está atento aos detalhes da minha vida. Veja mais uma coisa aqui, Mateus capítulo 5, versículo 17, veja comigo, Mateus capítulo 5, versículo de número 17, vamos ler aqui a partir do versículo 17, olha só, Jesus falando: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abirrogar, mas cumprir. Versículo 18: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio se omitirá desta lei, sem que tudo seja cumprido.
Se eu for analisar de uma forma literal isso aqui, eu tenho duas formas de entender. Uma delas é o cumprimento da lei no que diz respeito à obediência aos mandamentos. E o segundo é que tudo que está escrito se cumprirá. As profecias. Tudo que está escrito na lei sobre a terra se cumprirá. Mas vamos adiante. Versículo de número 19. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos. Deus, ele está de olho nos detalhes. E assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. A pessoa pode até não perder a salvação. Porque se vai ser menor no reino do céu, é porque vai para o reino do céu. Mas vai ser menor lá. E corre o risco de não viver o cumprimento de promessas aqui. E ele continua: aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado o quê? Grande no reino dos céus. Aí ele continua, versículo de número 20: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder o dos escribas e os fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolarizar contra o seu irmão, será réu de juízo. Então, quando tem um motivo para a gente ficar chateado, é normal que a gente fique. Eu não posso ficar com raiva do outro sem motivo para isso. Mas eu tenho que depois fazer o quê? Perdoar, e não posso deixar o sol se pôr sobre a minha ira. E qualquer que chamar a seu irmão de raca, será réu do sinédrio. Raca é coisa desprezível. E qualquer que chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Misericórdia. Nunca mais chame ninguém de louco. Aprenda com Jó. Jó falou assim, ó: falas como uma louca mulher. Ele não disse que ela era louca, mas que ela estava agindo como uma louca, falando como uma louca. Mas não chame de louco. Ah, isso é um louco. Não, tá, esse aí age como louco, mas não chame de louco. Pastor, não sabia. Agora, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Dê glória a Deus por isso. Mas agora você sabe. Amém, amados? Veja como Deus se preocupa com os detalhes. Deus te pediu algo? Faça. Talvez o que Deus te pediu e você não fez ainda, seja o que está faltando para a promessa dele se cumprir. Seja o que está fazendo você andar aí, sei lá quantos anos no deserto. Você disse a Deus que ia fazer alguma coisa e não fez ainda? Faça, cumpra. Foi você que falou, não foi Deus que pediu, foi você que abriu a boca e disse que ia fazer. Agora faça, porque isso pode ser o que está fazendo você andar no deserto e não sair dele, a promessa não se cumprir. Você não vai perder a salvação por causa disso, mas você pode perder o cumprimento de promessas aqui na terra. Quando Deus fez a promessa de levar o povo para Canaã, Moisés estava no meio dela, mas ficou de fora. Todo o povo estava no meio dela, e uma geração inteira ficou de fora. E tudo que Deus queria deles era o quê? Fé e obediência. Só isso Deus pediu para aquele povo: creiam, confiem em mim, me obedeçam, eu vou colocar vocês lá dentro. Mas em vez disso eles deram medo, rebeldia, desobediência. Então muitas vezes é apenas um detalhe. Amém, amados? Diga para essa pessoa do seu lado aí: pode ser apenas um detalhe. Deus é Deus de detalhes. Amém, amados? Amém ou não amém? Mas quando buscamos fazer a vontade dele e cumprir a nossa parte na história, aí ele, que é Deus de detalhes, ele faz o quê? Cuida dos mínimos detalhes também da nossa vida. Para a gente encerrar,
Mateus capítulo de número 6. Mateus 6, a partir do versículo de número 25. Mateus 6, 25. Vamos lá? E creia, Deus está cuidando dos detalhes. Amém? Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o mantimento e o vosso corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Isso é muito mais importante do que um passarinho, tá? Muito mais importante. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Se preocupação aumentasse côvado em estatura, tinha gente que não passava pela porta da igreja mais, de tão alto que estava já, né? Já tinha passado até Golias. A gente ia dizer que era descendente de Anak, ia voltar ao tempo dos gigantes. Aí ele continua, vamos lá, versículo 28. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. A quantidade de flor diferente que não tem nem para que tanta flor. É verdade ou não é? Para que tanto tipo de flor diferente? Uma mais bonita e mais cheirosa do que a outra. Mas Deus é detalhista, Ele gosta, Ele fez, para que a gente aprecie a grandeza do seu poder, da sua glória, quem Ele é. Acabou, é assim. E na natureza elas nem precisam do homem. Quando o homem tira ela da natureza, tem que estar lá aguando, cuidando, mas na natureza, nem precisam. Lugar que é extremamente seco, Deus fez a vegetação própria para aquele lugar e não precisa do homem. Lugar que é mais úmido, Ele fez a vegetação própria para aquele lugar. E tem planta que vive dentro da água e está lá viva. Se você tirar ela e levar para um lugar seco, ela morre. Por quê? Porque Deus fez cuidando e pensando nos mínimos detalhes. Deus, Ele cuida dos mínimos detalhes. E nós que somos a joia da sua criação, será que Ele não vai cuidar também dos mínimos detalhes da nossa vida? Continua comigo, versículo de número 29, vou ler de novo. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Versículo 30, pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo o vosso Pai Celestial bem sabe de que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Diga assim para essa pessoa do seu lado, todas é todas. Deus não diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e algumas coisas serão acrescentadas. Mas e todas as demais coisas os serão acrescentadas. Todas é todas. É saúde, é prosperidade, é vida sentimental, é vida familiar, é vida espiritual, é tudo. Ele cuida dos mínimos detalhes. Para a gente encerrar, vamos acabar o capítulo, versículo 34, né? Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Busque obedecer a Deus, busque a justiça dele em primeiro lugar, o reino dele em primeiro lugar, aquilo que ele pediu faça, aquilo que você disse que ia fazer faça. Deus é Deus de detalhes.
Ele está cuidando de cada detalhe da sua vida. Ele não deixou nada passar, Ele não vai deixar nada passar, e você vai poder ver que valeu a pena, porque quando você tomar posse do milagre e da bênção, vai estar tudo resolvido e feito nos mínimos detalhes pelo Senhor. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor e fique de pé no seu lugar, que eu quero orar por você. Fique de pé. Eu quero orar por você. É só analisar as Escrituras. Você vai ver que Deus sempre cuidou dos mínimos detalhes. Deus nunca deixou nada passar, nada escapar. Ele sempre cuidou dos mínimos detalhes. Talvez o que esteja faltando para você é confessar Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Talvez o que esteja faltando para você é se reconciliar com Ele. Você que se afastou. Você que ainda não é batizado, batizada, descer as águas do batismo, cumprir a justiça de Deus, né? Você que sabe, eu não sei, eu sei na minha vida. Na sua você que sabe. Talvez você diga, pastor, eu nem sei nem na minha. Nós vamos orar para se tem algum detalhe faltando, Deus falar contigo, te mostrar. Ele abriu os teus ouvidos para que você ouça a voz dele, abriu os teus olhos para que você veja. E quer saber de uma coisa? Quando nós estamos fazendo tudo direitinho, às vezes não é nem que falta nenhum detalhe, é que o detalhe é apenas porque o tempo não chegou. Às vezes foi só o tempo que não chegou ainda. Por isso precisamos nos conservar firme, obedecendo, buscando e prestando atenção nos detalhes. Pastor, eu não entreguei minha vida a Jesus ainda e eu quero entregar hoje. Pastor, eu estou afastado, afastada, e eu quero me reconciliar hoje. Aí mesmo onde você está, se alguém no nosso meio esta noite que ainda não entregou a vida a Jesus, ou que está afastado, afastada, e hoje quer entregar a vida a Jesus, hoje quer se reconciliar, aí mesmo, erga a mão para o céu. Eu quero fazer uma oração primeiro por você, depois nós vamos orar todos juntos como igreja, como povo de Deus, porque estamos caminhando juntos, ó. E hoje o nosso guia não é Moisés, hoje o nosso guia é o Espírito Santo, né? O Paráclito. É Ele quem está nos guiando, nos conduzindo, e temos que ouvir a voz dEle e sermos guiados, conduzidos por Ele. Todos já estão firmes no Senhor? Amém, igreja? Feche os teus olhos então, vamos orar, vamos falar com Deus. Você que está assistindo esse vídeo agora também, ou ouvindo o áudio gravado e ainda não entregou sua vida a Jesus, faça isso. Se você ainda não se reconciliou, você está afastado ou afastada, se reconcilie com Deus. Faça uma oração pessoal e particular aí onde você está. Procure uma igreja próxima à sua casa, uma igreja que pregue a palavra de Deus com verdade, com sinceridade, e vá caminhar com Deus, caminhar com o Senhor Jesus, guiado pelo Espírito, porque o Senhor também vai agir nos detalhes da tua vida. E todos orem assim comigo, os de perto que estão comigo aqui na igreja, os de longe, todos orem assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e eu creio que o Senhor é aquele que está atento até os mínimos detalhes da minha vida. Por isso me ajuda a também enxergar todos estes detalhes, para que eu possa fazer a minha parte, viver as tuas promessas, e possa também a cada dia te ver agindo na minha vida, para que me acrescente ainda mais fé, vendo o teu cuidado, em nome de Jesus. Continue orando, continue falando com Deus, e eu vou orar por você agora. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do teu amado Filho, Senhor Jesus, que eu te apresento a vida de cada filho, cada filha tua, cada homem e mulher que está comigo aqui esta noite na tua casa, como também aqueles que me assistem agora, onde eles estiverem, assistindo o vídeo ou ouvindo o áudio, seja pelo YouTube, como for, ó Pai, porque estamos agora em oração diante de Ti,
e o Senhor é aquele que está em todos os lugares. Pai, abra cada dia os nossos ouvidos, Senhor. Purifica cada dia os nossos ouvidos para que possamos ouvir a Tua voz com clareza. E ouvindo a Tua voz com clareza, assim como o Senhor falava com Moisés face a face, nós possamos a cada dia saber a Tua vontade, além daquela que está expressa nas Escrituras, na Tua palavra. Nós possamos conhecer também a Tua vontade para as nossas vidas, possamos ter entendimento para discernir quando o Senhor nos pede algo, e possamos assim obedecer, ó Pai. Nos dê a cada dia fé, coragem para Te obedecer, até mesmo quando o Senhor pede coisas talvez difíceis de fazer, como falou com Abraão, como falou com Gideão e com tantos outros. Papai, nos ajuda também a cumprir as palavras que saíram da nossa boca, coisas que dissemos a Ti que iríamos fazer, e talvez, ó Pai, esse Teu filho, esta Tua filha, não esteja cumprindo aquilo que ele mesmo falou, que ela mesma falou. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos condição, força, vigor para cumprir, porque a nossa palavra, o sim tem que ser sim e o não tem que ser não. Ajuda o Teu filho, a Tua filha a ter visão espiritual para ver o Teu cuidado, ó Pai, a cada dia. Acrescenta-nos fé, mas ainda também confiança para saber que o Senhor está cuidando de tudo, e que o Senhor está cuidando nos mínimos detalhes, cuidando da nossa vida, cuidando da nossa casa, da nossa família, cuidando dos nossos sonhos, cuidando dos nossos planos, cuidando dos sonhos e dos planos e dos propósitos que o Senhor mesmo colocou no nosso coração. Faça esta obra, Pai, nos ajude a cada dia a buscar o Teu reino e a Tua justiça em primeiro lugar, e acrescenta, Pai, todas as demais coisas. Acrescenta nas nossas vidas, neste tempo presente, todas as demais coisas, e que todos assim também venhamos a entrar no Teu reino e passar a eternidade contigo. Senhor, abençoe poderosamente cada um dos Teus filhos e filhas, para a glória do Teu santo nome, que assim seja feito. Amém e graças a Deus. Diga assim seja, diga graças a Deus, e vamos aplaudir ao Senhor.